Olá, meu nome é Alana Monteiro e mais uma vez sejam muito bem-vindos. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um produto que os meus clientes perguntam muito. O nome desse produto é Termo e a gente vai conversar um pouquinho sobre as vantagens, desvantagens e se realmente é o melhor produto para o seu caso. Bom, para começar, como o nome do produto já diz, o Termo vai te oferecer uma cobertura por um período de tempo. Aqui nos Estados Unidos, você pode encontrar produtos de 10, 15, 20 e 30 anos. Algumas asseguradoras também oferecem uma opção que se chama ART. Nessa opção, a aseguradora vai renovar a sua pólice a cada ano. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa opção só para vocês entenderem uma desvantagem dela, ok? Mas focando nas vantagens por enquanto, normalmente os termos eles vão te oferecer uma cobertura em caso de falecimento e a maioria das asseguradoras vão te oferecer um benefício em vida. Eu costumo oferecer esse produto para os meus clientes quando eles estão buscando uma cobertura maior por um certo período de tempo ou eles têm uma hipoteca. Eu vou dar dois exemplos para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Normalmente, mulheres podem vir a desenvolver algumas doenças entre o período de 30 a 60 anos, como câncer de mama ou câncer de útero. Então, nesse período, se as mulheres estão preocupadas em ter uma cobertura maior, no caso de um benefício em vida, eu costumo oferecer um termo de 30 anos que vai oferecer a cobertura por esse período. Outra tática que a gente costuma usar é quando os meus clientes têm uma hipoteca. Então vamos supor que você acabou de comprar uma casa, acabou de adquirir aí uma dívida por um período de tempo longo, de 10, 15, 30 anos. E você quer garantir que esse bem que foi adquirido, no caso a pessoa que é responsável, por pagar a maior parte desse bem, se caso acontecer alguma coisa com ela, que esse bem não vai ser perdido, Então a gente pode fazer um termo por esse período para garantir o pagamento completo desse bem. Como a gente está falando de um produto que tem uma cobertura em caso de falecimento e em alguns casos oferece o benefício de vida, ele fica normalmente um pouquinho mais barato. Então não sei se vocês já viram algumas propagandas falando cobertura de 1 milhão por somente $50. Normalmente o que as empresas fazem é que elas pegam uma pessoa de 20 anos ou 18 anos, colocam lá 1 milhão, colocam uma cobertura por 30 anos e daí elas conseguem realmente chegar num valor bem baixo e bem interessante para o bolso do cliente. Os únicos dois problemas que eu vejo no caso do termo é que ele é uma pólice que realmente ela vai eventualmente acabar. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu ia explicar uma desvantagem do ART? Bom, quando a gente vai fazer uma aplicação por um seguro de vida, a gente vai levar normalmente 3 coisas em consideração: o estado de saúde do aplicante, o gênero e a idade. Então, se você tem que renovar a sua pólice todos os anos, cada ano você vai ficar um pouquinho mais velho. E no caso do termo comum, também isso pode acontecer. Então, vamos supor que você resolveu fazer um termo de 30 anos. Mas aí, chegou aí depois desses 30 anos, 60 anos, e você não desenvolveu nenhuma doença, graças a Deus, você não faleceu, não aconteceu nada com você. Então, todo esse investimento que foi feito, infelizmente, ele vai ser perdido. Porque, normalmente, os termos, eles não têm a opção de você resgatar o valor de investimento, que a gente encontra em alguns outros produtos. Então essa seria a desvantagem e normalmente é a razão também que eu não indico os meus clientes a fazer um ART. Você pode fazer uma cobertura de 30 anos como uma estratégia para sua família de proteção ou para um imóvel ou um carro ou um business, o que você tiver em mente, mas por um período de tempo onde você entende que esse dinheiro, caso você não precise usar a sua pólice, ele vai ser perdido. Então, por via de regra, para a gente ficar mais claro, o termo ele vai funcionar muito mais parecido com um seguro de carro, um seguro de saúde. Independente de você usar o benefício ou não, a taxa é cobrada e você não consegue resgatar esse valor de volta. Outros casos que eu também indico termo é quando o meu cliente tem
um orçamento um pouquinho reduzido. Então a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a gente tem muitas contas para pagar, muitas responsabilidades. Apesar dos nossos familiares do Brasil acharem que a gente tá milionário, a gente não tá. Então é importante a gente entender o nosso orçamento mensal e respeitá-lo, tá? Então eu vou dividir aqui com vocês um caso que aconteceu aqui no escritório, onde a gente realmente aconselhou o nosso cliente a fazer um termo, ok? Então a gente tinha um pai de família com 3 filhos e a esposa. A esposa estava focada, né, nos afazeres domésticos e na criação dos filhos, que é um trabalho que demanda muito também. E o pai trabalhava na construção. Então ele tinha ali um orçamento mensal de $80 que ele poderia investir em uma apólice. Nesse caso, a gente conseguiu fazer uma cobertura para ele com $40 e a gente também conseguiu fazer uma cobertura para a esposa dele por $30 por um período de 30 anos. Por que daí nesse caso a gente tenta dividir esse orçamento e a gente acaba indicando o termo? Porque mesmo ele sendo a pessoa provedora e com certeza essa família sofrendo mais na falta do pai, no caso de acontecer alguma coisa com a mãe, como é que o pai vai fazer também para manter o bem-estar aí dos filhos, ter uma ajuda, alguém para levar para a escola, fazer alimentação e tudo mais? Então a gente preferiu repartir esse orçamento para que os dois tivessem uma cobertura por um período de tempo. Esse cliente, a gente fez a pólice dele há 1 ano e esse ano ele já procurou a gente para ele renovar uma outra pólice, fazer na verdade outra pólice, onde ele pode resgatar o investimento dele. Então foi muito interessante porque ele conseguiu aí por pelo menos 1 ano ter essa cobertura de uma forma tranquila e hoje a gente conseguiu melhorar ainda mais a pólice dele, colocando ele num produto onde ele pode tomar de volta esse investimento. Mas agora eu quero saber, como que nós podemos te ajudar? Deixa um comentário aqui embaixo ou entre nas nossas redes sociais, faça contato através de lá, para que a gente possa realmente te ajudar e principalmente para que a gente possa encontrar a melhor solução para você proteger o que mais importa, a sua família. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!